E a quarta e última lição que eu aprendo aqui, que Jesus nos ensina sobre dinheiro. Se você quer que Deus te abençoe financeiramente, a quarta lição que eu aprendo é sobre seja grato pelas coisas simples. No versículo 31, Jesus diz assim: não andeis, pois, inquietos, dizendo o que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quando a gente lê aqui esse versículo, e todas essas coisas vos serão acrescentadas, algumas pessoas falam assim: busca primeiro o reino de Deus, e todas as coisas serão acrescentadas. É assim que está escrito, amado? Está escrito assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. É assim que está escrito, sim ou não? Sim ou não, amados? Sim ou não, Eula? Não, irmãos. Eu vou repetir para vocês prestarem atenção. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. É assim que está escrito, irmãos? Não. Vamos ler com os irmãos? Vamos ler comigo, amados? Veja bem. Versículo 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas serão acrescentadas. Não é todas as coisas serão acrescentadas, é todas estas coisas. E quais coisas são estas? Quais são essas coisas que, se você buscar o reino de Deus em primeiro lugar, Jesus está prometendo que não vai faltar? Quais coisas são? Aonde que está escrito isso? Versículo anterior, irmão. Versículo 31. Veja bem: não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou que nos vestiremos. Jesus está nos ensinando aqui que o compromisso de Deus para com nós é nos proporcionar, é providenciar, é prover aquilo que é essencial para a sua vida. O que é essencial? Comida, vestimenta. Jesus está dizendo: se vocês buscarem o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, todas estas coisas vos serão acrescentadas. Que coisas são essas? Alimento, vestimenta, aquilo que é essencial para a sua vida. Jesus vai preparar, Ele prometeu que vai preparar. Agora, e as demais coisas, e as outras coisas? Aí é com você, meu irmão. Aí é com o seu esforço, com a sua inteligência, com a sua gestão. Agora, o compromisso de Deus é preparar aquilo que é essencial, aquilo que realmente nós precisamos. E é por isso, amados, que eu falo de gratidão. Porque se nós formos pelo ritmo do mundo, o mundo aí fora nunca se conforma com nada. Se a pessoa está de pé, ele reclama porque não tem uma bicicleta. Se ele compra uma bicicleta, ele reclama porque ele queria uma moto. Se ele compra uma moto, ele reclama porque ele quer um carro. Quando ele pega o carro, ele quer um carro mais novo. E por aí vai indo. Então, o mundo aí fora é consumista, nunca está satisfeito com nada. E aqui não estou falando que você tem que ser acomodado e não deva buscar coisas melhores para você e para a sua família. Não é isso. Mas eu estou dizendo que nós temos que ser gratos. Nós temos que ser gratos por aquilo que Deus nos dá, pelo alimento. Se você vai comer um arroz com feijão, seja grato pelo arroz com feijão. Se você mora numa casinha simples, num apartamento simples de 25 metros quadrados, seja grato pelo apartamento simples. 25 eu forcei, né, irmãos? Mas já estão fazendo já, pode ficar tranquilo que vai ter. A questão é, seja grato por aquilo que você tem, amado. Porque se você parar para pensar, não são as coisas que trazem alegria. Ou você acha que alguém que mora num apartamento de 50 metros quadrados vai ser feliz quando ele morar numa casa de 500 metros quadrados? Não vai. Não são as coisas que trazem alegria. Eu tenho que ser grato por aquilo que eu tenho, amados. E é por isso que Jesus fala: alimento, vestimenta, Deus vai prover. O essencial, Deus vai prover. A palavra do Senhor nos fala, Paulo escreveu 1 Timóteo 6,8:
tendo o que comer e com o que nos vestir, estejamos com isto satisfeitos. Tenho que comer, tenho que vestir, esteja satisfeito por isso, esteja grato por isso. Porque se eu não aprender o que é gratidão, amado, você sempre vai ficar correndo cada vez atrás de mais riqueza. Você sempre vai ficar correndo atrás das coisas deste mundo e nunca vai estar satisfeito com nada. Como diz um ditado: não se canse em busca do descanso. Tem pessoa que ela fica a vida inteira: não, eu vou trabalhar que nem um condenado, quando eu estiver lá com 50 anos de idade, aí eu vou descansar. Não, amado, já começa a descansar agora. Já começa a desfrutar agora do que você tem. Não, eu vou trabalhar que nem um condenado, vou me esforçar para quando eu estiver lá na minha casa, aí eu vou desfrutar. Não, irmão, já começa a desfrutar agora, na casinha simples que você tem. Já começa a desfrutar hoje da sua vida, porque a alegria não é nas riquezas, não é nas coisas materiais. Eu tenho que ser grato pelas coisas simples. Quantas pessoas, irmãos, que ele se enrosca, porque cada vez que ele começa a ganhar um pouco mais, cada vez querendo mais, vai elevando cada vez mais o padrão de vida. Então nós temos que aprender a ser grato pelas coisas simples. As pessoas que ouviam Jesus falando aqui no Sermão da Montanha eram pessoas extremamente pobres. Eu já disse para os irmãos lá na primeira mensagem o contexto histórico, que aquele povo estava sendo governado por Roma, que cobrava até 50% de imposto. As pessoas viviam em extrema pobreza. Muitas dessas pessoas que estavam ouvindo Jesus aqui no Sermão da Montanha não tinham nem o que comer no dia seguinte. Então quando Jesus vem e fala essa palavra, que buscar primeiro o reino de Deus, ele estava dizendo nesse sentido: vocês que estão ouvindo aqui e não têm sequer o alimento para comer, busca o reino de Deus em primeiro lugar, porque Deus vai prover para vocês o essencial. Era isso que ele estava dizendo. E às vezes as pessoas vêm e tiram esse texto fora de contexto, e aí falam aquilo que eu perguntei para vocês lá no começo. Lembra que eu falei? Buscar o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Não, não é todas as coisas. Deus não tem compromisso, irmão, de preparar para você um iPhone 15, uma BMW, uma casa no condomínio. O compromisso de Deus é ter feijão, ter arroz, ter uma roupa para você vestir, ter um teto sobre a sua cabeça. Deus vai preparar isso para você. Eu digo para você, confia no Senhor. Deus, ele vai preparar, ele vai prover. Então é isso que Jesus estava falando. E eu quero concluir, amados, dizendo o seguinte: que nós possamos guardar essa palavra no nosso coração, que nós possamos colocar o nosso foco no reino de Deus, não nas coisas desse mundo. Que você não se deixe iludir, amado, pelas coisas. Quantas pessoas que às vezes ficam insatisfeitas, murmurando: ah, porque a pessoa que não é crente tem tal coisa e eu não tenho. Pouco importa, amado. O importante é que quando a trombeta soar, eu e você possamos entrar no céu pelas portas. Não importa se aqui você não tem uma casa linda, um carro lindo, se você não tem 100 mil na conta. O importante é que lá na poupança celestial você está construindo o seu patrimônio. Esse deve ser o nosso foco, amado. Para pensar que tudo que nós temos aqui de material não é nosso. O carro que você tem não é seu, a casa que você tem não é sua, o dinheiro que você tem não é seu. As coisas materiais, elas são deste mundo. O dinheiro não é seu, o dinheiro é do mundo. A casa não é sua, você apenas está com ela agora, mas ela não é sua, ela é do mundo. O dinheiro que você tem não é seu, é do mundo, vai ficar tudo aqui. Agora, se tem uma coisa que é sua e que ninguém pode tirar, é a tua alma. A alma é sua, amado. E a única coisa que verdadeiramente é sua, e é por isso que a minha alma eu devo entregar ela totalmente a Deus e cuidar da minha salvação. Porque quando a trombeta soar, pouco vai importar se aqui você tinha uma conta cheia ou vazia, como Jesus contou na parábola do rico e o Lázaro, que na verdade não é uma parábola. Está escrito parábola na epígrafe, mas não é uma parábola. Do homem rico, que a vida inteira dele, ele tinha de tudo, comia do bom e do melhor, morava numa casa linda, se vestia com roupas maravilhosas. E Lázaro era um mendigo.
Era um homem que não tinha nem o básico para sobreviver. E Jesus, ele mostra esse contraste entre um homem que tinha tudo e um homem que não tinha nada. Agora, quando esses dois homens morrem, o rico vai para o inferno. E ali não é uma figuração, não é uma historinha ficciosa, ficção, não, ali é a realidade. Ele foi para o inferno e lá ele estava sofrendo. A miséria dele era tamanha que ele tinha até sede de alguém molhar o dedo e passar na língua dele, porque ele não tinha água para beber. Ou seja, lá no inferno as pessoas não têm nada. A vida inteira dele ele tinha tudo, mas agora ele viu a realidade. A morte mostrou a realidade. Ele se achava rico, mas na verdade ele era um pobre e miserável. Agora Lázaro, que parecia ser um homem pobre, na verdade ele era milionário. Ele era um homem rico, porque agora ele está no seio de Abraão, no paraíso, desfrutando do melhor de Deus. Quem olhava para o homem rico achava que ele tinha muito, mas na verdade ele não tinha nada. Quem olhava para Lázaro achava que ele não tinha nada, mas na verdade ele tinha tudo, porque ele tinha a presença de Deus na vida dele. Então, irmão, não reclame da vida que você tem. Não fique preocupado e ambicioso em querer conquistar cada vez mais. Busca o reino de Deus em primeiro lugar. E aí eu vou te contar um segredo. Quando nós priorizamos o reino de Deus em primeiro lugar, quando nós colocamos o objetivo central da nossa vida em fazer a vontade de Deus, Deus ele te abençoa em todas as áreas, inclusive financeiramente. Deus não tem compromisso de te dar um iPhone 15, mas se você buscar o reino de Deus em primeiro lugar, no tempo certo Deus vai preparar aquilo que você precisa e aquilo que você busca. Deus ele vai dar mais do que o essencial. Você acredita nessa palavra, amado? Mas busca o reino de Deus em primeiro lugar. Eu tenho experimentado isso, amados. Deus tem sido fiel. Quando nós colocamos o reino em primeiro lugar, Deus ele prepara aquilo que nós precisamos e ele dá em abundância para transbordar, para aquilo que Deus dá para você transborde na vida de outras pessoas. Mas o segredo é buscar o reino de Deus em primeiro lugar.